continuado. Você conhece esse famoso instituto do direito penal super cobrado na nossa prova da OAB? Sim, o crime continuado, uma forma de concurso de crimes muito cobrado em questões concretas na nossa prova e que gera algumas polêmicas, algumas dificuldades e muitas pegadinhas que você jamais vai cometer erros se ficar comigo aqui nesse vídeo rápido, direto e objetivo, onde vamos analisar esse importante tema para a nossa prova da OAB. Olá pessoal, eu sou o professor Cristiano Rodrigues e estou de volta para a gente analisar o famoso crime continuado, um dos temas mais badalados e mais cobrados na nossa prova da OAB. Mas antes da gente começar, siga aqui o canal do Estratégia OAB no YouTube, siga as nossas redes sociais, ativa aquele sininho para você ser notificado de vídeos como esse, rápidos, diretos e objetivos sobre o direito penal e não perder nenhuma dica importante para a sua prova. Muito bem, pessoal, vamos falar do crime continuado. Esse é um instituto muito importante e que gera uma série de dúvidas na nossa cabeça. Dentre elas, talvez a primeira grande dúvida, ou mesmo dificuldade que a gente tem, é a confusão sobre o conceito do que é o crime continuado com outros conceitos muito famosos, como, por exemplo, crime permanente, como, por exemplo, crime habitual. Na verdade, a primeira dica que a gente tem que entender é que o crime continuado nada mais é do que uma modalidade de concurso de crimes, ou seja, uma forma de você trabalhar quando o sujeito pratica vários crimes, se criando assim uma maneira de aplicar a pena diferente do que aquela clássica ideia de apenas sair somando penas. Então, o crime continuado, anota aí, crime continuado do artigo 71 do nosso Código Penal é uma forma de concurso de crimes para definir a aplicação de uma só pena aumentada, de valores que vão ser definidos no texto da lei e vão variar de 1/6 a 2/3, ou mesmo, em certos casos, até o triplo. Mas, atenção, e não caia nessa clássica pegadinha! Olha ele aqui, já apareceu! Veja, crime continuado não é crime permanente. Muita gente fala, professor, o sequestro é um crime continuado. Essa é uma pegadinha clássica do exame de ordem, já caiu em questões e você não pode errar. Perceba, crime continuado não é uma classificação que você dá para um ou outro crime. O crime continuado, como a gente viu, é uma forma de cometimento de vários crimes em continuidade. Então é 1, 2, 3 furtos, 1, 2, 3, 4 homicídios praticados em determinadas circunstâncias que apontam para a utilização do artigo 71 e as regras do chamado crime continuado, exatamente para que você aplique uma só pena aumentada, ao invés de sair somando. Quando a gente fala de sequestro, quando a gente fala de crime permanente, e atenção, sequestro é crime permanente. Por quê? Você está falando de uma classificação de crime dada para esse crime, o famoso sequestro, mais conhecido como extorsão mediante sequestro, presente no artigo 159 do nosso Código Penal, caracterizando então a privação de liberdade com o fim de se obter vantagem como condição ou preço do resgate. Mas aí, percebam, é um único crime de sequestro que tem essa característica de permanecer em estado de consumação, ou seja, ele se completa e permanece com essa consumação que se dá com a privação da liberdade durante um período de tempo, por isso um crime permanente. Beleza? Ótimo, ninguém mais vai cometer esse erro, agora é seguir em frente. Muito bem, mas o que é o tal do crime continuado? O crime continuado, ele é uma ficção jurídica. Foi criado, veja, é uma ficção, não essa ficção. Ficção jurídica, não ficção científica. Veja, ficção jurídica porque, no fundo, ele acontece quando o sujeito pratica vários crimes através de várias condutas, o que caracterizaria o famoso concurso material, concurso material do artigo 69 do Código Penal, vários crimes com várias condutas, aplicando-se a soma das penas. Só que, ao invés de você usar o concurso material para somar penas, se essas várias condutas acontecerem em circunstâncias parecidas, tempo, lugar, modo de execução, e forem sempre os mesmos crimes, por exemplo, furto, 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 roubo, 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 tá aparecendo esse mocinho. Não é Natal ainda não. Ho, ho, ho. Não. É roubo, roubo, roubo. Ou estupro, estupro, estupro. Homicídio, homicídio, homicídio. Beleza. Vários crimes, 2, 3, 4, 5 crimes praticados, então,
sempre os mesmos crimes, em circunstâncias parecidas de tempo, lugar e modo de execução, semelhantes, não precisam ser iguais, mas semelhantes, e que fazem com que você, ao invés de somar, aplique uma só pena, como se fosse um crime só, continuado. Mas são vários, e você vai trabalhar como se fosse um só, continuado, apenas para efeito de aplicar uma só pena aumentada. Então, vamos botar as características, organizar na cabeça de vez do crime continuado? Anota aqui, ó. Crime continuado, então. 1. Várias condutas cometendo vários crimes. Legal? Várias condutas para vários crimes. Uma conduta para cada crime. 2. Vamos ter crimes de mesma espécie, que para o STF e STJ significa mesmo artigo. Legal? 3. Vamos ter circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução semelhantes. Bacana? E por fim, a sua grande característica. 4. Aplica-se uma só pena aumentada. E de regra, de 1/6 a 2/3. Legal? É possível um aumento até o triplo, que a gente chama de crime continuado específico, quando a gente tem algumas características a mais além dessas aqui, como violência e grave ameaça nas condutas e vítimas diferentes. Então, por exemplo, vários homicídios. Pode ser um crime continuado específico. Mas percebam que aqui nós temos alguns exemplos clássicos que vão facilitar a sua vida para entender o que é o crime continuado. Eu falei do crime continuado específico, que além daquilo tudo que a gente disse, ainda tem violência ou grave ameaça em cada conduta e vítimas diferentes. Então, nada mais legal para enxergar um crime continuado específico do que um serial killer. Ai, esse aqui. Ou então, eita! Esse aqui, ou qualquer serial killer que vocês queiram, ou seja, aquele cara que vai matar várias pessoas, cometendo vários homicídios, mesmo crime, em circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução sempre parecidas. Mesmos horários, mesma área, mesma saída de uma faculdade, mesmo bairro, mesma rua e tal, beleza. Então, e sempre usando dos mesmos meios e modos de execução, a mesma atitude, a mesma violência e grave ameaça, os mesmos instrumentos. Bacana. Então, o serial killer, a chacina, né, que funciona da mesma maneira, o cara vai lá e mata um monte de gente no mesmo local. Então, isso é exemplo clássico de crime continuado, onde você vai aplicar uma só pena daquele homicídio e aumentá-la. A princípio, pode aumentar até o triplo, em razão de aqui estarem preenchidas as condições do crime continuado específico, que aparece aqui, ó, no artigo 71, parágrafo único, agregando, portanto, ao crime continuado comum as tais circunstâncias específicas de violência e grave ameaça, pluralidade de vítima e, obviamente, todas as condutas dolosas. Bacana? Mas você vai perguntar, Cristiano, mas você usou esse do específico. Tem outros exemplos? Tem, por exemplo, aquele crime que acontece às vezes nas praias, o arrastão, né? Ou então no bloquinho de carnaval. O cara vai lá e subtrai o celular de uma pessoa, vai mais na frente ali, subtrai de outra, faz vários furtos, sempre ali na mesma região, naquele bloquinho, naquela rua, ali naquele local, né? E naquele horário, no horário do bloco, usando da mesma maneira de atuar, disfarçando, subtraindo ali e tal. Então, teríamos vários furtos em continuidade delitiva, exemplo clássico de crime continuado. Bacana? Tranquilo? Importante lembrar que eu citei o exemplo dos homicídios, do serial killer e da chacina, mas você pode estranhar a presença da súmula 605 do STF, quando você abrir lá o seu vadimeco. E essa súmula, que veda a aplicação de crime continuado para crimes contra a vida, o exemplo do homicídio, ela deixou de valer, ela não vale mais. Então, atenção! A súmula 605 do STF não se aplica mais e nada impede que você use o crime continuado para situações de crime contra a vida. Bacana? Tema badaladíssimo, tema interessante, né? Tema que mostra essa repetição de condutas, tema campeão de cobrança na nossa prova da OAB, e agora você não vai mais errar e vai detonar em questões sobre o famoso crime continuado.